Olá, meninos e meninas, professora Raquel, Filosofia, mais uma aula de Direitos Humanos. E hoje o nosso assunto será um aprofundamento sobre o contexto histórico, os bastidores da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? A gente vai ver ao longo da aula, seria como que uma constituição, a Carta Magna para reger a humanidade. Se nós fôssemos nos apresentar o ser humano, como que é a nossa convivência aqui na Terra, para um ser extraterreno, nós diríamos, é assim que seria a Constituição, mostrar como são as nossas leis. E aí a gente vai ver, né, também o que está no papel e se esses direitos, eles são consolidados na prática. Porque o dia que os direitos humanos se realizarem, todas as pessoas forem reconhecidas como seres humanos e sujeito de direito, pessoas dignas, talvez nós encontramos aquilo que nós queremos, paz na Terra. Vocês verão ao longo da aula. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi criada em 1948, em 2018 completou-se 70 anos, né? Então, assim, 1948, seu conhecimento de história. Pós-Segunda Guerra. Então, 1945, fim da Segunda Guerra, eles ficaram 3 anos formulando, porque o que aconteceu com a Segunda Guerra, né? O mundo entrou em guerra, uma guerra mundial, como nunca aconteceu na história. Todos os países em guerra, milhões de mortos e o extermínio de 6 milhões de judeus. Então, como se os seres humanos, as autoridades, né, que direcionam as nações, o que está acontecendo? Nós estamos nos destruindo. Então, eles resolveram se unir na ONU, a Organização das Nações Unidas, e através de uma assembleia, vejam na imagem, eu achei interessante essa foto na internet, né, como se aquela assembleia circular, lembrando, né, o ideal de democracia grega, né, a ágora, mas uma ágora internacional na pós-modernidade no século XX, que foi o século da barbárie, e a gente tem uma esperança na civilização humana, de que nós não mataríamos mais uns aos outros. Então tem essa imagem aí da Assembleia Geral da ONU, que se reuniu, os líderes das nações se reuniram e o produto final desse encontro foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento que teoricamente teria que reger a humanidade e a prática política dos países. Eu encontrei na internet também uma imagem, veja esse que está no cantinho aí, no quadradinho à direita, como se, parece que lembra o planeta Terra, né? Como se nós estivéssemos aqui nessa bolha, nessa cápsula, aqui, vivendo aqui na Terra, e tivesse algo além, uma esperança. Pelo menos a minha interpretação pessoal, e eu convido você, estudante, a desenvolver a sua. Então, o contexto histórico, né, da Declaração Universal, a gente não vai ter tempo de analisar artigo por artigo, são 30 artigos, eu coloquei os mais importantes. Vamos ver o artigo 1º, sobre o princípio da liberdade, igualdade e fraternidade, né, da Revolução Francesa, como a gente viu na aula anterior. Então, seria a Carta Magna para reger a humanidade. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Somos irmãos, a família humana. E você vê o artigo 1º, a abertura da carta que rege a humanidade, e ali uma criança, né, se alimentando numa condição animalesca. E a gente vai ver essa tensão, o que é o ser humano e o que é o animal, né? Se alimentando não é uma alimentação digna, a criança está no chão, um aspecto cadavérico, uma criança que passa fome, talvez com problemas de saúde, da condição do ser humano. E a criança, né, que ela representa o futuro da humanidade, né? Como nós estamos tratando as nossas crianças, qual é a humanidade, qual é a sociedade que nós estamos vivendo. Então, os princípios fundamentais para a dignidade da pessoa humana seria todas as pessoas, aquele que nasce ser humano, nasceu na Terra, ele tem direito à moradia, à saúde, à educação, desenvolver e o trabalho. O trabalho, como diria Marx, é o que define o ser humano. Não é só um trabalho, é um trabalho digno. Um trabalho onde você se realiza naquele trabalho. Não é só encontrar um posto no mercado de trabalho e muitas vezes em condições, e muitas pessoas não têm nem acesso a isso, mas um trabalho de qualidade, de onde possa vir o seu sustento e a sua realização como profissional.
Então, os direitos, o artigo 22, ele é muito interessante, que eu coloquei ali a imagem de uma criança no lixão, com uma máscara de estrelinhas, como se essas pessoas, esses seres humanos que estão vindo, não estariam tendo acesso a esses direitos humanos básicos. Na medida em que eles não têm esse acesso, surgem outros problemas sociais, porque a maioria dessas pessoas, elas são vítimas da exclusão social. Então, na medida em que a sociedade, é onde está a chave, na medida em que a sociedade não inclui, não dá os direitos humanos fundamentais, essas pessoas são excluídas da sociedade, e excluídas da desigualdade, vítimas da exclusão social, muitas vezes elas são condenadas pelo próprio sistema social a viver à margem da sociedade. E os marginalizados da sociedade, muitas vezes se voltam contra a própria sociedade. É a origem dos grandes problemas contemporâneos. Então, a conscientização disso já pode ser o primeiro passo para a resolução dos problemas. Vamos ler o artigo 22. Direitos sociais básicos. Todo membro da sociedade tem seus direitos respeitados pelo esforço nacional e cooperação internacional, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, sendo direitos econômicos, sociais e culturais, educação, indispensáveis à sua dignidade e ao desenvolvimento da sua personalidade. Então, a base cabe ao Estado, os Estados cooperando entre si internacionalmente, garantir ao ser humano seus direitos fundamentais, que a gente já viu quais são. Agora, vamos explorar um pouquinho os bastidores da criação dos direitos humanos. A Eleanor Roosevelt, ela foi a primeira-dama dos Estados Unidos e ela é uma senhora. Ela teve um papel fundamental, ela foi protagonista na criação dos direitos humanos. E ela tem pesquisem essa personalidade, qual foi o papel dela na criação dos direitos humanos. Ela tem uma frase muito interessante, Se nós respeitarmos esses direitos por nós mesmos e pelos outros, eu acredito que construiremos a paz mundial, que era o objetivo da ONU. E eu encontrei uma outra frase dela na internet. Os direitos humanos vêm do coração das pessoas, ou seja, seria algo que é uma intuição, aquela relação com o meu semelhante, de que se eu provocar a dor do meu semelhante, se eu tirar a vida do meu semelhante, eu estou infringindo não só a lei do Estado, mas é uma lei, vem dessa origem a criação dos direitos humanos, essa nossa relação com o meu semelhante. O outro é tão ser humano quanto eu. Então, ela tem essa frase, e eu te convido, estudante, a mais uma vez pesquisar e ver quem é essa senhora, a Eleanor Roosevelt. Ela foi protagonista na criação dos direitos humanos. E agora, uma imagem mais contemporânea, essa é a Michelle Bachelet. Ela é a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, é a que está no cargo atualmente. E ela tem uma história, ela vem do Chile, ela vem de uma família que foi perseguida pela ditadura militar no Chile. A gente vai ver esses casos históricos na nossa próxima aula. Ela tem uma frase também, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um raio de esperança para o futuro da humanidade. Nós vamos garantir que seja a luz que ilumina e guia a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Então, o papel da ONU, e ela que ocupa um cargo, ela é uma autoridade lá no alto, meio que regendo, mostrando quais os princípios, a direção que os países, aqueles que detêm o poder econômico, pelo poder econômico, eles podem influenciar no modo como as pessoas estão vivendo. Então, se tem pessoas que não têm uma moradia, não têm uma educação, porque é pela educação que a gente desenvolve o ser humano, a sua potencialidade, a sua humanidade, como diria Aristóteles. É pela educação que a gente tem a oportunidade de ser incluído na sociedade. Então, quando os países não fazem isso, eles estão produzindo pessoas excluídas. E as pessoas excluídas, o ser humano, em uma condição que não é humana, que é quase animal, quando ele não tem o direito à moradia, à alimentação, à saúde e à educação a se desenvolver, nós estamos construindo uma sociedade que produz a guerra. As pessoas vão se matar, mais ou menos assim. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela é fundamental. Eu trouxe algumas personalidades, são muitas, tem líderes religiosos, mas eu escolhi 3 porque eles têm um papel político fundamental, O Nelson Mandela, a história do Nelson Mandela, na África do Sul, ele foi protagonista em buscar a pacificação, uma sociedade muito segregada entre brancos e negros. Ele teve um papel fundamental,
na atuação política do país dele, o Mahatma Gandhi, na Índia, que foi ele era um líder religioso, mas ele teve uma atuação política fundamental, um pacifista. Ele tem uma frase interessante, que ele disse: se nós continuarmos com a lei do olho por olho, dente por dente, aquela selvageria de que você faz justiça com as próprias mãos, e quando nós criamos a sociedade, nós demos ao Estado a prerrogativa de exercer a justiça. Quando não há justiça pelo Estado, então, e as pessoas fazem isso por elas mesmas, ele disse: se continuarmos com a lei do olho por olho e dente por dente, a humanidade ficará cega. O que é bem simbólico, né? E a Malala, gente, a Malala é estudante de filosofia, tá? Em Oxford, na Inglaterra. Ela se formou em filosofia, né? A história da Malala eu trouxe porque a Malala, ela é uma jovem menina, e ela simboliza essa luta pela inclusão das mulheres na educação, porque há países islâmicos que ainda não reconhecem o direito das mulheres a serem educadas e a ocupar um espaço no mercado de trabalho. E existem muitas personalidades. Eu trouxe algumas que eu acreditei que elas têm uma atuação política, mas existem muitas e eu convido você, estudante, a pesquisar. Para vocês verem a relevância do tema, caiu no Enem de 2017, na aula passada. Tem uma questão aqui do Enem de 2019, do ano passado. E na próxima aula a gente vai ver uma questão do Enem de 2018. Então, caiu nos 3 últimos Enems. E a diretriz da sua redação é essa: você se posicione em temas políticos, polêmicos, mas você se posiciona respeitando os direitos humanos. Então, é fundamental para você, estudante do ensino médio, não só para o exame que te dá o acesso à universidade, mas para a sua atuação na vida. O que é direitos humanos? Então, eu te convido a pesquisar, construir o seu próprio conhecimento e se aprofundar no tema. Vamos para a questão? Ó, a questão de 2019, então, fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos ler que a gente tem tempo. Ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, pode ser considerado um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. A questão está dizendo que os direitos humanos teria que regulamentar as relações entre os países, trazendo uma novidade: os países devem se relacionar economicamente considerando o quê? Então, a questão está perguntando isso. Ó, a declaração citada no texto introduziu uma nova relação nas concepções internacionais. Qual seria essa nova relação? Então, dê uma olhadinha na alternativa B. Os países devem se relacionar economicamente, mas considerando a defesa dos grupos vulneráveis. É a alternativa B, tá? Eu te convido a acessar a nossa plataforma Eduque, onde você tem acesso a essa questão e pode analisá-la com mais profundidade. Você pode ver a alternativa correta, é a alternativa B. Os países devem considerar grupos vulneráveis. Beijo, fiquem com Deus. Filosofia, amor ao conhecimento. Estudem!